Duda. Boa tarde, Dr. Paulo. Telespectadores da TV Prevê. Bom, temos aqui... Deixa eu me benzer que eu estou com dois esquerdistas aqui, lá na extrema direita está o comunista e no centro está o socialista. Dois vereadores de altíssima qualidade, seriedade, e eu tenho um respeito muito grande pelos dois, pelas ideias, pela conduta. Afinal de contas, eu convivo com essas duas personalidades há uns 40 anos já quase, né? E a cidade são dois vereadores para se orgulhar deles. Realmente esquece ideologia, esquece qualquer plano. O Brasil precisa de político com o perfil do Paulo e do Roque. São realmente pessoas idôneas e que não procuram interesse próprio e uma conduta muito boa. Vou provocar os dois, porque eu penso diferente dos dois. Hoje é só provocação aqui na mesa. Mas vamos começar. Como é que está a saúde em Bauru? Você acha que essa municipalização de uma parte do antigo hospital de base, como é que você está vendo tudo isso, Paulinho? Eu acho que é um instrumento que falta na gestão municipal de saúde. Hoje não se consegue completar o ciclo de prevenção, diagnóstico e tratamento. Acho sim que a municipalização do base vem facilitar em muito isso. No entanto, é um processo politicamente muito difícil, uma vez que o hospital de base está vinculado ao Estado de São Paulo. E a prefeitura não tem vínculos políticos com. Então, há necessidade de transcender a política tradicional, a necessidade que o interesse público, o bem comum, prevaleça. Não tem acontecido, infelizmente. Fizemos reuniões em São Paulo, como integrante da Comissão de Saúde. Foi-nos dito lá pelo secretário adjunto que isso estava sacramentado e que dinheiro não haveria problema. Que aquilo que hoje é passado para a FAMESP seria passado para a prefeitura, que ela pudesse proceder à gestão do hospital de base. Para nossa surpresa, numa visita do secretário de Saúde, ele disse que não, que o custeio passa a ser sim da prefeitura. Então, esse tipo de colocação fragiliza muito o processo. Mas do ponto de vista de conjuntura de saúde, acho muito apropriado a prefeitura assumir, porque ela se responsabiliza de maneira definitiva pela prevenção, pelo diagnóstico, pelo tratamento e pela reabilitação das doenças mais comuns, né? E isso faz parte do projeto do Estado. O Estado hierarquizou a saúde em questões estruturantes, estratégicas, de hospitais de retaguarda, e o hospital de base se enquadra perfeitamente nisso. Esbarrou, sim, numa questão política local, em detrimento do interesse da população. Espero que haja grandeza das partes para que isso aconteça. A Prefeitura, na palavra do prefeito e do secretário da Saúde, está inteiramente à disposição dentro dos parâmetros colocados pelo secretário adjunto. Já o custeio torna impraticável. A Prefeitura não tem verba para custear a assistência hospitalar, nem lhe compete também de maneira absoluta. Então acho sim que seria bom, mas a questão política ainda é muito pobre sobre esse aspecto. Roque, o que você acha? Olha, o Paulo abordou algumas questões, mas eu acredito que, primeiro, municipalizar o hospital de base sem que exista a municipalização plena da saúde aqui em Bauru, que começou a ser pensada e começou a ser praticada quando o secretário da Saúde era o Davi Capistrano, nós podemos cair numa grande armadilha, né? A gente discute muito isso. Na verdade, nós deveríamos priorizar a atenção, a prevenção e o Estado se responsabilizar pela média e alta complexidade, que é o que está ocorrendo agora. Municipalizar parte da saúde é extremamente complicado. Ou existe a municipalização plena, ou não tem jeito de fazer municipalização parcial, ainda mais com um discurso que não é um discurso muito honesto, Duda. Dizer, por exemplo, que um hospital de Bauru, a população de Bauru teria seus problemas resolvidos. Não, o SUS é universalista. Todas as pessoas têm direito de ser atendidas do SUS, independentemente se mora em Bauru ou não mora em Bauru. O que nós precisamos é ter uma política de saúde no estado de São Paulo e que o governo do estado assuma de maneira mais contundente algumas responsabilidades, tanto no atendimento hospitalar quanto no atendimento de especialidades. Uma consulta, por exemplo,
para ser feita no AME, demora, em alguns casos, 1 ou 2 anos. Isso não é atendimento à saúde. Isso é um problema muito sério e acaba provocando uma recorrência da pessoa que tem um problema, ter que todo dia, todo mês, toda semana ir no pronto-socorro para se aliviar de um problema. Mas está demorando isso ainda de 1 a 2 anos? Não tem mais disso, tem, Paulo? Principalmente na área ortopédica. Que absurdo. Mas tem hora que dá vergonha de ser brasileiro, viu? Mas é tudo isso mesmo? Isso tudo acontece pelo aquilo que o Roque está falando. Falta integração das partes, falta plenitude nas responsabilidades, né, Roque? Falta, a gente fica num problema. Que ontem eu recebi uma solicitação de um cidadão. E a hora que deixa com os dois, né, Roque? Cavalo de 2 donos. Ele está precisando fazer um ultrassom, né, abdominal. Faz 9 meses que ele teve um encaminhamento e não consegue fazer. Agora, nós não temos assim como, né, interferir para que a pessoa faça o exame, doutor Paulo. Às vezes a gente, nós que somos vereadores também, nós temos alguns problemas. As pessoas acham que nós temos poder, né, para obrigar uma instituição hospitalar a fazer o exame. Eu pelo menos procuro orientar que eles devem procurar a Defensoria Pública, né, levar o problema para a Defensoria para ver se consegue fazer os seus exames. Paulinho, que nota você dá para a FAMESP em Bauru? Que eles fizeram lá você estava lá no hospital? Sim, uma testemunha histórica da FAMESP. Você... É importante lembrar que a FAMESP... Não precisa nem dar número para a nota, faz uma avaliação, porque o número, às vezes, é uma coisa deselegante. É um gestor, é um executor, é um prestador de serviço. Ela segue diretrizes de política de saúde do Estado de São Paulo. Ela cumpre, então, diretrizes que não são delas. E o grande problema, do ponto de vista político, nós achamos, é que a gestão não é por demanda, a gestão é por custos. Atingir o custo, não importa se tem demanda ou não tem, se vai ter que fazer o exame ou não tem. Isso não é uma prerrogativa da FAMESP. É um método de pagamento que foi acordado, contratualizado assim. Isso tem que mudar. Discutimos isso numa audiência pública na Câmara Municipal e os parâmetros até então utilizados, os parâmetros epidemiológicos, populacionais, para estabelecer uma suposta demanda, são de 2008. E a mudança hoje é muito rápida na questão de saúde, na questão social, na questão de vulnerabilidade social e tudo mais. Então, há necessidade de rever critérios. A FAMESP faz o que é mandado, tá certo? Ela não tem a prerrogativa de estabelecer as diretrizes da coisa. A FAMESP teve problemas, ela não tinha experiência dentro da atual complexidade do hospital. O hospital era para ser um hospital eletivo, hoje ele trabalha com alta complexidade, trabalha com tudo, sem que tivesse havido um incremento orçamentário. A FAMESP assumiu o Manuel de Abreu sem qualquer incremento orçamentário, entrou no gasto e o Hospital Manuel de Abreu... Não levou nada em troca, né? Não levou nada em troca. Então isso tem que ser dito. A FAMESP tem problemas? Tem, como toda gestão hospitalar, que é um grande desafio no Brasil hoje em dia. A porta aberta, a porta fechada, é um hospital de porta fechada, de encaminhamentos eletivos. A emergência e urgência é um hospital de base. Isso tem que mudar? É uma prerrogativa política, de política de Estado, não é a FAMESP que determina isso. Então, creio que há um aperfeiçoamento no modelo de gestão da FAMESP, a questão da administração hospitalar, houve problemas, houve uma substituição de diretoria, a diretoria atual é bastante profícua, bastante atuante, tanto é que está recuperando o hospital de base de maneira, do ponto de vista de administração, do ponto de vista física, de maneira adequada, mas poderia ser diferente. Se você quer ver as contas da FAMESP, Tribunal de Contas, tá certo? A FAMESP não se reporta aos órgãos municipais. A FAMESP não participa do Conselho Municipal de Saúde de uma forma a prestar contas. Isso são características feitas pelo governo do Estado. Então, muitas vezes se demoniza a FAMESP, a FAMESP cumpre ordem e ganha relativamente bem para isso. Então, o fato dela assumir todos os hospitais é uma estratégia do governo do Estado. Se eu acho bom ou mal, eu acho que talvez fosse interessante ter uma participação popular maior, um controle social maior, para que a realidade, a necessidade da população se fosse contemplada plenamente. Mas a FAMESP, então, é um agente passivo do ponto de vista de definição de como fazer. Um pouco diferente, mas é mais ou menos o que o Alckmin criou a Faculdade de Medicina em Bauru, no ar da TV Prevê, ou vem pela USP ou pela Unesp.
mas não quer dar uma verba maior para eles. E os dois falam, não, nós abrimos a faculdade de medicina em Bauru, só que tem que ter uma outra verba. Então eu estou esperando. Ano de eleição acontece tudo. A Dilma criou uma federal de medicina aqui, no Gogó também, e o Alckmin também no Gogó, não é isso? Eu estou esperando para ver em quem que eu vou votar. Quem trouxer a faculdade de medicina, eu voto, viu? Entendeu, né? Vamos ter duas, então. Mas é bom esclarecer, Duda, que a presidente Dilma, ela não prometeu faculdade de medicina para Bauru. Eu estava presente lá, ela disse que é um pleito da cidade. A Estela disse que prometeu. É um pleito da cidade, né? E uma reivindicação justa da cidade, e que o governo federal pode vir a contribuir com essa possibilidade. Não, a faculdade de medicina não é num palanque que se monta, né? Exatamente. É muito sério. Foi realmente puramente eleitoreiro. Em relação a isso, Duda, houve uma questão, inclusive, no manchete do Jornal da Cidade, que falava de federal. É como o Roque está falando, de fato ela prometeu. E já está... Olha, as escolas federais, que eles montaram na área de exatas, eu volto a frisar, eu que sou de educação, tinha que estar apoiando abrir escolas do governo, principalmente de ensino superior, né, que milito no ensino fundamental e segundo grau. Mas no Paraná, tudo quanto é cidade abriu uma faculdade de engenharia federal. Pato Branco, Medianeira, Londrina tinha estadual, abriram uma federal, Ponta Grossa tinha uma estadual, abriram uma federal. Não tem nem professor, eu tenho aluno que entrou nessas faculdades, estão voltando, que está lá 2 semestres, tem matéria que nem começou porque não tem professor. E faculdade de medicina é muito mais sério. Eu ficaria muito contente que viesse aqui, ou pela mão da USP, ou pela mão da Unesp, ou pela mão da Unicamp, mas claro que tem que dar dinheiro para esses caras, eles também não são tontos. Vai assumir o custo de uma faculdade de medicina. Até autonomia universitária. Claro, entendeu, né? E o Alckmin também fez jogada de palanque, a Dilma fez jogada de palanque. Eu estou atrás de seriedade nesse país, viu? Ô Roque, tem uma pergunta aqui para você, do Luiz do centro da cidade. Ele pergunta, Roque, você como dirigente sindical, burlaria os direitos dos trabalhadores como fez o Mais Médico no Brasil? Olha, na verdade, é necessário entender esse projeto dos Mais Médicos. Nós, como dirigente sindical, eu luto para a defesa de todos os direitos, né? O programa Mais Médico estabeleceu uma forma de remunerar o médico cubano que é diferente da forma de remuneração de outros médicos, né? Agora, eu considero que deveria elevar o pagamento, sim. A forma de contratação, na minha opinião, onde você contrata por uma entidade e depois repassa isso para o médico cubano, levando em consideração também que lá em Cuba os familiares recebem também o salário que ele recebia lá, né? Então é um acordo que foi feito entre governos, mas eu acho que não foi o melhor acordo. Na minha opinião, a remuneração devia ser igual. Isso, claro, isso, não tem dúvida. Falou, é isso aí. Então o Roque só falou assim, esse conto do vigário não passava. Claro que tá aí o... eu nem vou falar que daí... Posso comentar um pouco? Isso diz respeito a gente mesmo. Como médico, eu acho que o programa Mais Médicos, ele tem o seu componente eleitoreiro e o seu componente de mudança realmente, que é a criação de faculdade de medicina. A questão estruturante, que é a faculdade de medicina, bem-vinda. Eu acho que precisava mesmo. Lembrando que o PT, há 12 anos atrás, foi contra a criação de faculdade de medicina. Tá certo? No Congresso Nacional. Verdade. Então, a questão dos mais médicos, do ponto de vista da contratação de cubanos, me parece apenas uma questão eleitoreira e frágil. Frágil do ponto de vista trabalhista, frágil do ponto de vista de atenção médica, que a formação do cubano está distante da necessidade nossa. E também não é só cubano. Em Bauru, temos um menino que fez faculdade de medicina, é médico, não tem residência, mas na faculdade dele não tinha nem hospital. Ele hoje é responsável pelo atendimento em pediatria, obstetrícia e clínica médica. Está desesperado. Obviamente que os colegas que estão lá, já são com residentes, com tudo mais, são apenas espectadores do desespero do nosso colega. Então, faltou também um modo de implantação da coisa para que não houvesse o descompasso assistencial do ponto de vista de competência.
Então o programa Mais Médico tem sim as suas virtudes, mas tem muito problema. Ele foi politizado de uma maneira inadequada, ele foi eleitoreiro e foi uma mãozinha para os irmãos cubanos. É muito dinheiro. Concordo plenamente com o Roque. Paga igual, a função é a mesma. Mas aí não sobra para Cuba. Nós temos uma... Tem que ir grana para Cuba. Eu tenho uma avaliação um pouco diferente em relação a isso. Só para dar minha opinião, eu acho que o ato de trazer médicos de outros países, no fim acabou trazendo só cubano, né? Quer dizer, muito pouco. Eu não cruzei com nenhum ainda. Eu tenho todos os dados dos Mais Médicos e posso garantir que nós temos médicos que não são só cubanos. O problema em relação à medicina cubana é que ela é rigorosamente diferente, inclusive a formação... Mais médico da família. Em relação à nossa medicina, a medicina no Brasil, ela é rigorosamente rentista. A formação do médico no Brasil é rigorosamente diferente da formação do médico cubano. Então não dá para fazer uma análise meramente simplista do caso. Cuba tem lá os seus problemas, o povo cubano resolve os seus problemas. O Mais Médico resolve o problema da saúde no Brasil? Não, o Mais Médico não resolve, mas ajuda. Seja o médico cubano, boliviano, americano, porque tem no Brasil Central, cidade onde a pessoa nunca viu um médico, ela vai ver um médico. Agora você pega o PSDB, através da proposta do Alckmin, que oferece 30% de adicional de periculosidade para o médico ir trabalhar em regiões periféricas na zona leste de São Paulo. Quer dizer, você estigmatiza uma população. Quer dizer, o mais médico aqui do estado de São Paulo é pagar 30% a mais, a título de adicional de periculosidade. Vai estimular médicos a procurarem na grande São Paulo. Essa é uma discussão que, se nós entrarmos, não vamos ficar só no Mais Médico. Sim, mesmo, mas que não resolve os problemas. Mas fica patente que tanto a proposta do PT quanto do PSDB são impertinentes. Não resolve. Há necessidade de um novo pacto de saúde, a necessidade de repensar a saúde sobre todos os parar com essa interferência dos conselhos regionais de medicina, de não abrir faculdade de medicina. Isso acabou. Entendeu? Né? Tem que parar com isso, tem que abrir mesmo, entendeu? Tanto a iniciativa privada, como a federal, como a estadual, porque é um país de 200 milhões de pessoas. E veja bem, hein? A gente tem que lembrar todo dia isso. Não tem 10 países no mundo que tem 200 milhões de habitantes. Isso que nós temos que lembrar todo dia. E ficar criando aí, encostando todo mundo para viver do governo, um país que tem 200 milhões, a hora que explodir, vai explodir de uma vez. Então todo dia a gente tem que lembrar e falar assim, puxa, eu moro num país que tem 200 milhões. Quantos países tem 200 milhões no mundo? Não tem 10. Não tem 10. Só para acabar, a questão da faculdade de medicina está sacramentada. Bauru ganhou uma faculdade de medicina privada, né, pelo programa Mais Médicos. Vai ser instalada. Então isso já é ponto pacífico. Seria de péssima qualidade. Sabe por quê? Eu acho que tem que pôr escola privada de medicina onde tem uma pública. Aí ela usa o know-how, usa professores, usa, entendeu? Né? Você vê, Marília tem duas, mas tem a pública lá. Exatamente. Rio Preto tem 3, tem a pública. Exato. Ribeirão tem 4, tem a pública. Campinas tem 4, tem a pública. Esgotamos, tem a pública. Esgotamos as possibilidades com a Unesp. É muito caro, né, Paulo? Exatamente. É muito caro. Não é qualquer aventureiro aí que... Mas, ó, aqui tem uma 1 milhão, 2 milhões de reais vai montar a faculdade de medicina. Ele não monta nada com isso. Aqui tem a faculdade de odontologia que dá todo um suporte para a medicina. Pouca coisa pode ser mudada. E tem a Unesp de Botucatu que pode fazer uma expansão do curso aqui. E o maior campus da Unesp está aqui em Bauru. Exatamente. Tanto USP como Unesp tem condições de ter uma faculdade de medicina de qualidade em Bauru. Aí sim, aí que venha mais uma federal, que venha... Bauru é a cidade mais importante do interior do estado. A UFSCar não tem hospital e tem um curso de medicina. Fecha as coisas, faz aqui. O hospital de base está ali. O hospital de base está aí, põe a UFSCar no hospital de base. E na UFSCar é só 30 vagas também. Vamos lá, podemos expandir. O número de leitos do hospital de base comporta mais alunos. Senhor Roque, o DAE está pedindo a ligação de água nos bairros que tem a planta assinada pelo engenheiro. Nos bairros, a população faz construções no final de semana, os famosos mutirão. Encher uma laje e tomar uma caixa de cerveja e costela. Uma concessionária de carros construiu sem autorização.
Por que não foi feita uma vistoria deste imóvel da concessionária? Você sabe do que ele está falando? Ele está falando da Felivel, e eu tenho tratado desse assunto há bastante tempo. E, inclusive, fiz representação em relação a isso, o que obrigou a Prefeitura a entrar com ação contra a Felivel, solicitando a reintegração e posse, né, doutor Paulo? Exatamente. Da área da Felivel. O mais lamentável é que a empresa não tem alvará, a empresa não tem habites, a empresa não tem vistoria do bombeiro e está funcionando. Então isso está errado. A gente fala muito em corrupção, fala muito em ilegalidade. É uma coisa, né, Roque? Eu falo demais. Mas nem a prefeitura tem vistoria do bombeiro. Parece que nem o Fórum de Bauru tem vistoria de bombeiro. Duda, mas é uma verdadeira vergonha esse país. Então, uma vergonha. Nós temos que discutir. É muito fácil a gente discutir os grandes problemas. Mas quando o problema bate aqui na nossa porta, nós temos que discutir assim. Se para fazer uma ligação de água num bairro onde a pessoa está construindo uma casa em mutirão, você coloca uma série de dificuldades, a lei, ela tem que ser para todos, igual para todos. Se a empresa não tem alvará, se a empresa não tem habites, se a empresa não tem o laudo do bombeiro, ela não pode funcionar. Essa pergunta eu tenho feito sistematicamente lá na Câmara. Qual é a providência do Poder Executivo para regularizar essa situação? Porque, vamos supor, aqui a TV prevê, se você não tiver aqui o habites... Diz nego fecha amanhã. Fecha. Então, o grande problema aqui em Bauru... O escândalo das boates que eu descobri que a prefeitura não tinha laudo de bombeiro. A Paulo, Câmara tem. Tem problema a Câmara também. Tem problema de fluxo. A Câmara não tem, o Fórum não tem. Quando me contaram do Fórum, eu falei no ar aqui. Eu falei, se eu estiver falando besteira, o juiz me cata pro pescoço amanhã. Então, nenhum reclamou. O que nós temos que discutir... O grande problema, Duda, na cidade... Todo mundo, a função do vereador, uma das principais funções hoje do vereador é fiscalizar. Quando você fiscaliza o Poder Executivo... Eu concordo plenamente. Aí você começa a ter problemas. Agora, a Felivel foi construída ali nas Nações Unidas e a gente dizendo que tinha problemas. Como que você constrói um grande empreendimento daquele, onde o empreendedor toma a área pública e não tem nenhum fiscal que consegue perceber? O vereador provocar. Aí o vereador passa a ser aquele vereador impertinente, né? Mas aquilo ali não é propriedade do prefeito. O bem público não é propriedade do prefeito, ele é bem da cidade. Então, são 2 pesos e 2 medidas. Eu acho que as pessoas têm que construir seus imóveis e vai buscando regularizar esses imóveis, né? Ó, o Jackson, ele fala assim, olha, que é a opinião de vocês. Ele acha que Bauru devia ter no máximo 3 candidatos a deputado federal. Aí teria a chance de eleger. Ele quer a opinião de vocês. Eu sou favorável a um pacto local no sentido de que reduz o número de candidatos, para viabilizar candidatos. Mas essa é uma discussão política que muda o paradigma. Costuma-se dizer que não se faz política sozinho, que política é uma ação coletiva, mas na prática mesmo ali, no frigir dos ovos, ali é individualismo. Claro. A pessoa quer sim, sozinho e tudo mais. A questão que o Roque sempre coloca... Tem gente que tem até interesse financeiro. Corporativos, financeiros, usando o jargão do Roque, interesses inconfessáveis e tudo mais. E a ideologia? Como é que fica? Acabou a ideologia, infelizmente. Então, no panorama atual, exatamente isso. Então, do ponto de vista pragmático da cidade, que está historicamente muito distanciada do Congresso Nacional, deveria vir sim um pacto, como está acontecendo em algumas cidades, vizinhas inclusive, no sentido de viabilizar que seja eleito. Mas isso é muito difícil. Ninguém vai conseguir. É um paradigma novo, mas não custa tentar. Mas escreva o que eu te falei, Bauru vai fazer 5 deputados. Opa, pode escrever, eu assino embaixo. Viva. 3 estaduais e 2 federais. Tomara. Pode escrever, essa vez vai fazer. Esperamos que sim, porque faz falta na questão conjuntural isso. Eu não costumo errar nas minhas previsões, não é? De qualquer forma, eu sou favorável, sim, a essa questão. É uma demanda que vai ser levantada e vamos ver. Mas tem pessoas que não são favoráveis. O Roque, inclusive, coloca claramente isso, do ponto de vista ideológico. Né? Quando a gente fala o candidato da cidade, nós precisaríamos enfrentar esse debate de uma outra forma, Duda. De qual cidade nós estamos falando?
né? Quando um candidato se propõe a ser, uma pessoa se propõe a ser candidato a deputado federal, eu respeito todas as candidaturas, viu? Eu não tenho nenhum problema com nenhum candidato. Mas por que vai ser candidato a deputado federal? Esse que é o grande dilema que nós temos que enfrentar, né? Agora, eu acho muito difícil que você, numa cidade do porte de Bauru, que você tenha, de fato, a possibilidade de construir 2 ou 3 candidaturas, porque existem espectros, expectativas diferentes, Paulo, né, nesse aspecto. Eu vejo muitas candidaturas que vão navegar no mesmo caminho. Sim. Essas candidaturas que vão trilhar o mesmo caminho, aí poderia ser feito potencial de 5 mil votos. Poderia ser feito um acordo aí, mas a gente não tem, né? Tem muito interesse partidário atrás disso, né? É difícil você fazer essa discussão. É o interesse dos partidos. O Roque, o Reginaldo da Vila São Paulo pergunta para você, e aproveita, eu ia perguntar isso para você, mas o Reginaldo me socorreu aqui. Ele fala assim: Roque, por que o PT não quer a CPI da Petrobras? Olha, na minha opinião... Agora, deixa eu só complementar, pôr mais lenha na fogueira. Vocês acabaram com a história do coitado do Getúlio Vargas. Embora o Roque é um PT especial. O Getúlio deve ter fugido do túmulo já. Uma hora dessa ele deve já estar lá no Uruguai, atravessou a fronteira lá. Eu não tenho nenhum... Olha, o Getúlio morreu pela Petrobras. O início da carta dele é a coisa mais linda que existe. As armas e os interesses contra o povo se unem, se coordenam e movem uma campanha contra mim. Tudo por causa da Petrobras. E a Petrobras hoje é uma empresa quebrada. Não. Super quebrada. Cheia de pelego, de vagabundo que não tem cargo nenhum. Entendeu? Petrobras, ela é a maior empresa do Brasil. Sim. E a Petrobras, ela tem que ser tratada dessa forma, que ela é propriedade do povo brasileiro. Na verdade, se faz a CPI da Petrobras, eu não tenho nenhum problema em fazer CPI, não. O problema é qual é o conteúdo dessa CPI. A Petrobras não tem problema de agora, não. Você pegar os dados da Petrobras em relação, nos últimos 12 anos, você vê que a Petrobras cresceu muito. Ela quase duplicou, triplicou. Cresceu porque vendeu ações. Os seus faturamentos, né? E tem ela é a maior vendedora de ações na Bolsa que existe. Sim, mas ela é uma empresa que tem que fazer isso. Cresce mesmo. Ela é uma empresa que tem que fazer isso como outra qualquer. Ela está no mercado, é a regra do sistema capitalista. Sim, agora, mas em cima de uma bandeira mentirosa que era o pré-sal. Não, o pré-sal acabou de... Nós temos dados importantes do pré-sal. O pré-sal não é mentiroso não, Duda. Agora, se tem funcionários da Petrobras, na Petrobras, como tem no metrô de São Paulo, como tem na CPTM, como tem empresas aqui de Bauru, que se faça CPI, apure os dados e aplique as punições que tem que aplicar. Pede uma CPI do metrô de São Paulo também. Não, eu acho que tem que pedir. Claro. Acho que tem que se investigar e punir quem cometeu. O lugar de ladrão é na cadeia. Quem cometeu irregularidade. Não, no mesmo bloco. Eu tentei, aqui em Bauru, aprovar a CPI da CEPLAN. A CEI da CEPLAN, porque lá tem problemas, e isso fica evidente no caso da Felivel. Agora, o que levou a maioria da Câmara a recusar a CEI da CEPLAN é um outro debate. Então nós temos que ser coerentes. Eu não posso defender CEI lá na Petrobras e aqui eu me arvorar no direito de não fazer. Por que nós temos esse problema na Felivel, Paulo? Por quê? Porque nós temos que investigar a CEPLAN. Porque a CEPLAN hoje, principalmente o departamento de uso e parcelamento do solo, está sob suspeição. E os funcionários estão sob suspeição, Isso é ruim. É ruim para uma secretaria tão importante, Duda, ficar sob suspeição. E funcionários e servidores ficarem sob suspeição. Então teria que fazer essa CEI, que tem muito mais instrumento que uma comissão, para de fato verificar onde tinha problemas e onde não tem, e até sugerir saídas mais positivas para isso. O prefeito tem enfrentado essa questão reordenando a questão do planejamento. Tá certo? Ele criou o Instituto de Planejamento, ele reordenou as ações da Indurb e está redistribuindo e colocou uma pessoa de confiança na Secretaria de Planejamento. Acho que tem problemas sim, problemas históricos, problemas importantes. A questão das concessões tem que ser revistas urgentemente, nós vamos promover um levantamento disso. Vai CPI, o Roque está certo. Então, eu acho que... Você quer ver, o Pedro Valentim, ele vem em cima daqui, ele mandou a pergunta agora. O vereador Paulo de Souza acaba de citar que temos que resolver o problema da falta de médicos. Só que, no entanto, ele fez uma pergunta para você e uma para o Roque. Você responde primeiro, depois o Roque. Só que, no entanto, quando a Comissão de Saúde da Câmara Municipal
recebeu denúncia de que alguns médicos batiam ponto e não iam trabalhar, chegaram à conclusão que os denunciantes do Conselho Gestor não apresentaram provas. Só que a prova é nada mais do que a atual falta de médicos que a própria imprensa está divulgando. Agora pergunta para o Roque. Vereador Roque, o que você acha da Câmara não ter aprovado uma investigação na CEPLAN? A minha parte. Do ponto de vista da queixa que o Conselho Gestor do Pronto-Socorro apresentou, foi minuciosamente investigado. É uma questão de denúncia, é uma questão trabalhista, distinta da falta de médico, da falta de médico do ponto de vista conjuntural. São situações distintas. Do ponto de vista estritamente da participação da Comissão de Saúde, ouvimos o senhor prefeito, ouvimos o secretário, temos tudo laudado, tudo estabelecido como regra formal do processo. Foi feita uma comissão, uma sindicância pela secretaria que reportou até nós, foi detalhado a questão da relatoria e nada não se conseguiu provar. Como é que eu vou punir alguém sem prova? Então isso é uma questão, e não há corporativismo, não há nada. Pelo contrário, nós fomos a fundo na questão. Tem problema no pronto atendimento infantil? Com certeza tem, não tem pediatra. Eles se remanejam lá para fazer frente à necessidade. Tem problema de assistência no pronto-socorro de adulto? Muitos problemas. Tem problema lá na Unimed, o Duda estava me falando aqui, tem problema. A saúde, a demanda aumentou muito e a infraestrutura ainda está aquém da necessidade. Há necessidade de repensar. Dinheiro não falta? Teoricamente não. Pela tributação que o Brasil tem, não deveria faltar e não falta. É a questão de gestão. Então, do ponto de vista estritamente da denúncia do Conselho Gestor, tudo foi feito dentro da regra e da conformidade da necessidade. E todos foram ouvidos, inclusive o próprio Conselho Gestor, que não era unânime na denúncia. Então não podemos politizar isso de maneira barata. Tá certo? Tem problema no pai? Tem problema no pronto atendimento infantil? Tem. Problema sério, grave. Mas isso é conjuntura do Brasil. Aí o Mais Médicos vem, vamos pôr pediatra para atender no pronto atendimento infantil? Não tem. Então o programa Mais Médico não contempla uma real necessidade. É um desafio, inclusive, que um colega da Comissão de Saúde colocou. Tá, que venham os cubanos também para atender pronto-socorro. Mas aí não é o mote do Mais Médico, é mais a questão da prevenção, educação para a saúde, que eu acho ótimo, que é um vácuo que falta no Brasil, principalmente nos rincões mais distantes. De qualquer forma... 200 milhões de habitantes. Falta um médico. E lembro mais uma vez, há 12 anos, 14 anos, o PT foi contra a criação de faculdade de medicina. Reconheceu o erro e hoje faz o que está fazendo. Então, são situações distintas. O que aconteceu no pronto atendimento infantil é uma e a falta de médico do ponto de vista de conjuntura é outra. Tá certo? Não podemos misturar as coisas. Em relação à CEPLAN, é muito simples. A Câmara entendeu que não deveria investigar. Não deveria contribuir para sanar todas as deficiências que eventualmente possam estar ocorrendo na CEPLAN. As medidas que o Executivo adotou, na minha opinião, são medidas muito frágeis, né? Que não nos colocam a possibilidade de contribuir para eventualmente afastar algum servidor que tenha cometido ato lesivo ao patrimônio público. Então a Câmara de Vereadores responde pela sua posição, porque cada vereador responde pela sua posição. Aquilo lá não é uma confraria, né, Duda? Aquilo é uma casa política, né? Eu estou convencido que precisaria. Em relação à saúde, muito rapidamente, alguns mitos a gente também precisa quebrar, viu? A Faculdade de Medicina formaria mais médicos, mas isso necessariamente não quer dizer que a qualidade da saúde ofertada à população mudaria. Outra questão é com a relação ao pai. Nós temos um problema aqui em Bauru. As UPAs, elas não dão atendimento a crianças que têm até 13 anos de idade. Os médicos dizem que não estão preparados para fazer esse atendimento de criança. Então isso acaba concentrando tudo no pai, no pronto atendimento infantil. Não seria o caso da gente discutir a criação de uma nova carreira na Secretaria de Saúde e contratar especialistas socorristas, né, ou generalistas, com uma carreira tranquila, com uma boa remuneração, para que de fato possa fazer esse atendimento. Porque senão não atende. Inclusive as UPAs estão deixando de receber recurso porque não está fazendo esse atendimento pediátrico. O Valdir Ferro, da Vila Celina, pergunta para você, Rod. Ele quer saber por que os ônibus demoram tanto a passar nos pontos nos fins de semana.
porque no final de semana é retirado 75% da frota de ônibus na cidade de Bauru. Porque as empresas elas são remuneradas pela tarifa. Então, como diminui o número de usuários, os ônibus são retirados e a população fica, né, sem essa capacidade de se locomover. É por isso que a gente precisa de um novo programa e um novo projeto de transporte urbano para a cidade de Bauru. Que está prestes a ser discutido. Acho que essa é uma questão importantíssima. Olha, a Tatiana, a tua esposa, entrou aqui e falou: professor Duda, boa tarde. Só a título de esclarecimento. A CPI da Petrobras foi aprovada, inclusive com o voto dos petistas. Muito bom. Tem que fazer a CPI. É, muito bom. Isso aí. Tatiana está sempre atenta. Lá de vez em quando a gente tem uns debates meio duros sobre a questão política. Tatiana... Quando que o Roque não debate? Está em casa. O Roque é um cara muito bem casado. Não sei se a Tatiana pode falar a mesma coisa, mas o Roque, entendeu? Tatiana, ele sabe que eu sou amigo da mulher dele, tem um carinho pela Tatiana. Lá na Câmara, você pode discordar do Roque. Esposa, viu, Roque? Você é um cara de sorte, viu? É uma grande companheira. É, não tenha dúvida. Tá? Lá na Câmara você pode discordar do Roque, mas que ele eleva o debate, ele eleva. O Roque? E do ponto de vista ideológico, do ponto de vista de praxis, do ponto de vista marxista, do ponto de vista socialista, populista. Logo que o Rodrigo entrou, um cara falou aqui assim para ele na TV, porque o Roque está apoiando o Rodrigo. Eu falei, escuta, o Roque é o Roque. Ele realmente é uma pessoa que tem convicções, faz 30 anos que eu conheço, ferrenho, não muda suas convicções. E o dia que eu souber uma sacanagem do Roque, eu sou o primeiro a chegar aqui para desmoralizar o Roque. Corretíssimo, mas ideologicamente eu penso o oposto do Roque hoje. Já pensei como o Roque lá atrás, hoje diferente, mas realmente... A gente fala, costuma rotular político é tudo ladrão. Você quer dois políticos corretos? Os dois que estão aqui na mesa. Põe a mão no fogo pelos dois. Né? E tem mais gente aqui em Bauru. Então, tem pessoas que às vezes você pode até não concordar com as opiniões da pessoa. Combata a pessoa pelas ideias. Isso. Agora, democracia é tudo que nós precisamos. Tem falha a democracia? Tem, mas na história do mundo tem mostrado que ainda é a melhor solução é a democracia. O Paulo também tem posturas boas na Câmara. Muito bom, Paulo. O problema, Duda, não é ser oposição à situação, isso é uma bobagem que tem dentro do parlamento. Isso é uma bobagem que serve a muitos interesses que às vezes a população não percebe. O prefeito, qualquer que for o prefeito, se mandar um projeto lá que atende as demandas mais gerais da população, não tem um projeto de lei que vai agradar todo mundo. E você sente que aquele projeto pode contribuir, você vota a favor. Isso aí, Roque, esse é o ideal. Você está falando do ideal. Eu voto a favor. Mas o real não é assim. Sim, mas eu pratico isso. Claro que você pratica. Eu tenho procurado praticar isso. Eu estou falando isso, que você pratica isso. Agora, quando a gente acha que tem problema, a gente procura discutir, né? Infelizmente, hoje, nas câmaras municipais, você consegue discutir muito pouco. Exatamente. Muito bom que aconteceu isso do PT aprovar. Espero que não tenha amarrado a nada, né? Ó, o doutor Natanael pergunta para você, Roque. Roque, assistindo a sessão da Câmara na penúltima segunda-feira, nós estamos estourados, Índia? Então, responde rápido. Respondo. Hein? Assistindo a sessão da Câmara na penúltima segunda-feira, você, no seu discurso, disse que a empresa Felivel poderia estar distribuindo prendas valiosas em Bauru. Será que essas prendas andaram rondando a Câmara Municipal? É grave isso, hein? Olha, Natanael, eu vou dizer para você de maneira muito sincera, né? Quanto mais poder econômico você tem, mais força para corromper você tem. E aqui em Bauru, nós precisamos acabar com essas situações onde algumas pessoas se acham donas da cidade. É impossível construir uma obra daquela sem que o Departamento de Fiscalização da Prefeitura não tenha visto. E que só foi agir depois que nós notificamos o prefeito que ele tinha obrigação de entrar com a ação de reintegração de postos do patrimônio. Essa obra? Quanto tempo demorou?
uns 7 ou 8 meses, Duda, para construir uma obra daquele porte. Eu não tenho nada contra a Felivel. O nosso problema aqui foi construído usando área pública e agora precisa resolver o problema. Como a empresa está irregular, ela não recebe, né, a liberação, lá, o alvará, não recebe o habite e não tem o laudo do bombeiro. Então essa empresa, seguindo a lei, ela não poderia estar funcionando. Então abre um precedente aqui para todo mundo em Bauru. Então todo mundo pode abrir qualquer negócio e trabalhar sem cumprir a legislação. E isso está errado. A legislação tem que ser aplicada para todo mundo da mesma forma. Aqui em Bauru está virando moda as pessoas fazerem as coisas contrariando a lei e depois buscar o poder público, inclusive pressionar a Câmara para regularizar a ilegalidade. E isso eu vou continuar combatendo enquanto eu tiver o meu mandato. Infelizmente, acabou o tempo mesmo, Índia? Ou você, como você não é nem PT e nem nada, você está solapando as esquerdas no Brasil? Paulinho, mais alguma coisa? A Índia encerrou o nosso programa. Agradeço muito mais esse espaço, né? Um espaço muito importante para que a gente possa expressar nosso pensamento político. E fica a grande expectativa de que Bauru precisa melhorar. Tem melhorado sobre diversos aspectos, mas ainda é uma estrutura muito frágil do ponto de vista do exercício político, do ponto de vista institucional. Basta ver esse exemplo citado aqui hoje, basta ver exemplos relacionados a condomínios, que estão recorrentemente com problemas, basta ver a questão da saúde, basta ver a questão da educação. Então são instituições vitais e principalmente basta ver a questão de segurança. Bauru, uma cidade média com violência de cidade grande. Óbitos, homicídios e tudo mais. Há necessidade de repensar isso de maneira socializar essa questão da discussão da segurança. Vamos proceder isso, vamos enfrentar os problemas da cidade, porque para isso serve o vereador. Eu gosto muito da prática legislativa, fazer leis, mas é muito difícil. A questão da Constituição de 1988 privou o vereador de muita coisa. De qualquer forma, temos exercitado isso. Ficamos à disposição. A questão da saúde é uma demanda permanente. Você tem problema com exames, você não consegue fazer, procure a Câmara, a Comissão de Saúde da Câmara. Ela está lá para servir também. Ela, juntamente com a Defensoria Pública, faz acontecer a saúde, que é um direito constitucional. Grande problema no Brasil. Quando o Estado não cumpre aquilo que a Constituição fala na saúde, não há como puni-lo. É um vácuo constitucional. Então hoje se faz os termos de ajustamento de conduta nas promotorias públicas. A necessidade de mudar isso. Faz 10 anos que está engavetado no Congresso a responsabilização dos agentes públicos. Por isso que tem que tomar cuidado, vocês que fazem leis, de ficar dando mais responsabilidade para o Estado. O Estado já não aguenta cumprir essa determinação de saúde pública, é fundamental. Saúde tem que ser para todos. Para todos. E não consegue cumprir isso mesmo, entendeu, né? Infelizmente não consegue, né? Mas a lei é igual para todos. Mas fica dando mais coisa aí, mais competência, mais compromisso para o Estado. Daqui a pouquinho virou leste europeu, quebra tudo. Os países quebraram porque deram tanto. O Rock vai ficar uma fera, mas deram tanto que o negócio quebrou. Eu acho que não. Dinheiro para a saúde tem. Isso, tem mesmo. Só reduzir o superávit primário. Agora, por que faz superávit primário, Duda? Aí nós vamos fazer um debate. Faz superávit primário para pagar a imensa dívida pública, e quem são os maiores credores dessa imensa dívida pública são os grandes banqueiros internacionais. É verdade. Então, é uma questão de opção política. Dinheiro tem, mas está colocando dinheiro para pagar a dívida. E o custo da dívida é muito alto. O custo da dívida em Bauru é alto. Nós temos uma dívida federalizada, já pagamos 153 milhões dessa dívida, faltam 163 milhões. E o que é o grosso da dívida federalizada? O grosso da dívida federalizada, 75%, é o viaduto. Empréstimo do viaduto. Veja, se a população pegar somar esses... conversar sobre o viaduto com vocês, não deu nem... Se a população somar esses valores, né? Somar esses valores do viaduto, daria para fazer uns 10, 12 complexos viários. Mas o Rodrigo disse que vai pegar uma carriola agora e ele vai terminar ele e o Sidney. O Sidney tem feito um esforço grande. O menino é bom. Para um secretário de obra competente, imune a determinadas pressões, isso é importante. Eu também gostaria de agradecer, Duda, mais uma vez estar aqui na TV Prevê, na companhia do Paulo, né? Às vezes a gente exerce o mandato, não é para agradar a todo mundo, né? Nós temos que ter procurar zelar por aquilo que é interesse de todos, né? E o interesse de todos é que a gestão seja feita com transparência, seja feita com rigor, mas infelizmente, no exercício do mandato que nós estamos fazendo há 5 anos, né, Paulo?
5 anos e meio. Duda, eu vi que a coisa é complicada, viu? Os níveis de pressão para que o patrimônio público e aquilo que é público seja utilizado para privilegiar alguns setores privados. É horrível. É horrível. Então nós vamos começar a discutir isso e explicar isso para a população. É muito bem. Gente, eu agradeço a presença. Obrigado. Vou fazer uma pergunta para o Roque, que trabalhou. Ele é o oposto seu que ele pensa. Mas o Marcelo Borges faz falta como vereador, não faz, Roque? O Marcelo, ele tinha uma vantagem. Mesmo discordando de quase todas as posições dele, ele dizia claramente o que ia fazer. Claro. É isso que eu quero Então é dizer. mais fácil você lidar com uma pessoa que diz claramente o que vai fazer, aquilo que se propõe, do que você lidar, por exemplo, né, com aquele tipo de político que é um invertebrado. Faz curva para todo lado e você nunca sabe para onde ele vai. É o nó cego. Né? É o melhor você enfrentar a pessoa que tem posição. Muito melhor, nem comparação. Bom, tá aí. Se foi aprovada a CPI da Petrobras, eu fico feliz. E acho que a história está, claro, tem que aprovar do metrô, vamos aprovar do metrô. Agora, da Petrobras é uma vergonha. Comprar uma empresa por né? 42. Ela valia 0,1, né? E já um verdadeiro absurdo. Que coisa horrível que aconteceu. Tem que botar nome nos bois. E eu vou dizer uma coisa, ontem eu falei uma coisa que agora eu vou desmentir. Porque foi o jornalista da TV Prevê passou para mim na hora que o Lula tinha feito um pronunciamento que não seria candidato, não sei o que, não sei o que. Eu vi a íntegra do pronunciamento do Lula ontem à noite, onde ele fala que apoia a Dilma. Se eu entendo um pouquinho dessa porcaria de política, o Lula vai ser candidato, Dilma, tchau. O próprio jornalista da TV Prevê acreditou no que o Lula falou na verdadeira retórica, mas nas entrelinhas eu enxerguei. Dilma, arruma a mala que acabou o seu mandato. E vou contar um caso, e se a Dilma for candidata, o PT não faz a presidência da República. Com o Lula é outros 500, aí eu acho que realmente, minha opinião, posso estar errado, não tem para ninguém.